Há algo de profundamente humano em ouvir alguém conversando consigo mesmo. Não aquelas murmurações rápidas enquanto se procura as chaves, mas os diálogos completos com pausas, entonações, às vezes até gestos, como se houvesse um interlocutor invisível bem ali, ao lado. Você já reparou como algumas pessoas fazem isso com uma naturalidade que chega a ser fascinante? Enquanto a maioria se sente constrangida só de pensar em ser flagrada falando sozinha, elas parecem mergulhadas em um mundo paralelo, onde a solidão não é ausência, mas companhia. Mas o que será que acontece na mente de quem transforma o silêncio em conversa? Antes que você pense que isso é sinal de loucura, e sim, a gente sabe que esse é o primeiro lugar onde a cabeça vai parar, é importante dizer, não tem nada de patológico nisso. Pelo menos não na maioria dos casos. A ciência já descobriu que falar sozinho é, na verdade, um mecanismo cognitivo poderoso, uma espécie de hack que o cérebro usa para organizar pensamentos, treinar discursos ou até regular emoções. Mas por trás dessa prática aparentemente simples, existe uma arquitetura psicológica complexa, que revela muito sobre como essas pessoas enxergam o mundo e a si mesmas. Talvez tudo comece na infância, quando a linha entre imaginação e realidade ainda é fina como um fio de seda. Você lembra daqueles amigos imaginários? Pois é, algumas pessoas simplesmente nunca deixaram de conversar com eles. Não no sentido literal, embora isso também possa acontecer, mas no hábito de externalizar o diálogo interno. Para elas, pensar em voz alta é como rabiscar um rascunho antes de escrever o texto final, uma forma de dar estrutura ao caos mental. O cérebro delas funciona como um escritor que precisa ouvir as palavras para saber se soam bem. E de certa forma, isso faz todo sentido. Afinal, quantas vezes você já repetiu um argumento em voz baixa antes de dizê-lo em uma reunião importante? A diferença é que, para elas, esse ensaio vira o espetáculo principal. Mas há outras camadas. Algumas pessoas falam sozinhas porque precisam de um eco para suas próprias ideias. Em um mundo onde a validação externa é moeda corrente, elas criaram um sistema próprio de feedback. É como se dissessem, se eu não me ouvir, quem vai? Isso é especialmente comum em mentes criativas e artistas, escritores, cientistas que usam a fala solitária para testar hipóteses, ajustar teorias ou simplesmente dar vazão a um fluxo de consciência que não cabe dentro da cabeça. Virginia Woolf fazia isso. Einstein também. E se a história serve de consolo, nenhum dos dois acabou internado por causa disso. Agora vamos falando de um aspecto mais delicado, a solidão que não ousa dizer seu nome. Para algumas pessoas, esses diálogos são uma forma de preencher um vazio que não foi preenchido por outros. Não necessariamente por falta de companhia, mas por falta de companhia que entenda. É como se ao longo da vida, elas tivessem aprendido que as conversas reais são ou muito superficiais ou muito dolorosas, e então criaram um espaço seguro onde podem ser completamente honestas consigo mesmas. Nesse caso, falar sozinho não é um sintoma de isolamento, mas uma estratégia de sobrevivência emocional. O cérebro delas entendeu que se não pode contar com os outros para certas coisas, pelo menos pode contar consigo mesmo. Mas aqui vem a virada de chave. Esse hábito também pode ser um superpoder. Pense bem, quem domina a arte de conversar consigo mesmo desenvolve uma intimidade consigo mesmo que poucos alcançam. Essas pessoas tendem a ser mais autoconscientes, porque passam horas analisando seus próprios pensamentos em voz alta. São menos propensas a se perderem em ilusões sociais, porque já têm o hábito de questionar tudo, até as próprias certezas. E em um mundo onde todos parecem correr atrás de validação alheia, elas encontraram uma forma de se validar por conta própria. Claro, tem o outro lado da moeda. Quando esse diálogo interno se torna obsessivo, quando a pessoa começa a discutir consigo mesma como se fosse um tribunal implacável, aí sim pode ser um sinal de que algo não vai bem. Mas na maioria dos casos, não é bem assim. É só uma mente ocupada demais para se contentar com o silêncio, ou uma alma tão cheia de histórias que não cabe dentro da própria pele. Se você é uma dessas pessoas, saiba que não há nada de errado em ter uma conversa que só você entende. Na verdade, pode ser que você esteja apenas praticando a arte de se ouvir, algo que o mundo moderno esmagou debaixo de notificações e opiniões alheias. E no fundo, isso é revolucionário. Porque em uma época onde todos falam e poucos escutam, quem aprende a escutar a si mesmo já está um passo à frente. Então, da próxima vez que alguém te flagrar falando sozinho e te olhar com aquele ar de "tá tudo bem aí", você pode apenas sorrir e responder: "Tô só tendo uma das conversas mais importantes da minha vida." E acredite, não vai ser mentira. E aí, você também tem esse hábito? Comenta aqui embaixo como são suas conversas solitárias, ou se já foi pego no flagra.
Compartilha com aquele amigo que vive falando sozinho no ônibus. A gente sabe que você conhece um. E se gostou dessa reflexão, ativa o sininho para não perder as próximas. Porque no fim das contas, as melhores conversas são aquelas que a gente tem consigo mesmo. Até a próxima! Ah, e não se esqueça, às vezes a pessoa mais interessante que você vai conhecer hoje é você mesmo. A arte de ser seu próprio confidente. Quando falamos sozinhos, estamos reescrevendo nossas histórias. Você já parou para pensar que aqueles monólogos que solta no chuveiro, no trânsito ou enquanto arruma a cama são, na verdade, ensaios para a vida real? Não é à toa que atores, escritores e até cientistas usam o hábito de falar sozinho como ferramenta. O cérebro não distingue bem entre uma conversa imaginária e uma real, e é exatamente aí que mora o poder. Imagine que sua mente é um palco vazio. Quando você fala sozinho, está dirigindo, atuando e revisando o roteiro da sua própria existência. Aquela discussão que você teve ontem e não soube responder? No banheiro você ganha. Aquele sonho que parece distante? No carro você já está lá. Até a dor de um término vira um discurso épico quando você é protagonista e plateia ao mesmo tempo. Mas por que isso funciona tão bem? O cérebro em modo offline é o melhor terapeuta. Neurocientistas descobriram que falar em voz alta ativa áreas cerebrais diferentes do pensamento silencioso. É como se, ao verbalizar você organizasse o caos. Transformar emoções em palavras reduz a ansiedade em até 50%. Estudo da UCLA. Treinasse respostas. Seu cérebro simula cenários como um videogame em modo prática. Quando a situação real chegar, você já jogou esse nível. Criasse distância emocional. Ouvir sua própria voz te faz sair do papel de vítima e virar observador. Uau, eu sou mais forte do que pensei. Experimento rápido. Da próxima vez que estiver estressado, descreva o problema em voz alta como se fosse um amigo dando conselho a você. A solução vai aparecer porque você já sabe a resposta. Só precisava ouvi-la. 2. As 3 pessoas que moram na sua cabeça, e por que você deve deixá-las falar. Todo mundo tem 3 versões de si mesmo que aparecem nos monólogos. O crítico, aquele que diz você nunca vai conseguir. Não o silencie. Em vez disso, deixe ele falar até cansar. Você vai perceber que suas objeções são repetitivas e fracas. 2. O sonhador, o que planeja viagens, negócios, romances. Dê a ele 5 minutos diários. Estudos mostram que visualizar metas em voz alta aumenta as chances de realizá-las em 42%. Universidade de Toronto. 3. O sábio, aquele que surge depois de uma crise e diz, tudo bem, vamos resolver. Ele só aparece quando os outros 2 se acalmam. Por isso, falar sozinho é como uma reunião de emergência consigo mesmo. Dica de ouro: se você gravar esses monólogos, sim, no celular, e ouvir depois, vai notar padrões. Sempre me boicoto quando falo de dinheiro, só me animo depois das 23 horas. Essa é a sua bússola interna falando. 3. O segredo que ninguém te conta. Falamos sozinhos porque o mundo não aguenta nossas verdades. Pense bem. Quantas vezes você engoliu uma opinião, um desejo ou uma raiva porque sabia que não seria entendido? A sociedade tem regras não escritas sobre o que pode ser dito, e seus monólogos são o espaço onde essas regras não valem. Aquilo que você não ousa falar para os outros, medos, invejas, desejos proibidos, precisa sair de algum jeito. Senão vira somatização, ansiedade ou até doenças. Seus diálogos internos são atos de rebeldia. Em uma era de cancel culture e julgamentos instantâneos, falar sozinho é o último refúgio da autenticidade. Exemplo real: um estudo com prisioneiros solitários mostrou que os que falavam sozinhos mantinham a sanidade por mais tempo. Por quê? Porque a voz humana, mesmo que seja a sua, é um antídoto contra o isolamento emocional. 4. Como transformar seus monólogos em superpoderes, passo a passo. Se você já foi pego falando sozinho e se sentiu envergonhado, pare tudo e anote isso. Diamante Azul Pequeno Técnica 1. O espelho do futuro. Fale como se já tivesse conquistado seu objetivo. Caramba, eu consegui! Como foi que eu fiz isso? Efeito: seu cérebro começa a mapear caminhos reais para chegar lá. Neuroplasticidade. Diamante Azul Pequeno Técnica 2. A entrevista imaginária. Pergunte a si mesmo: se eu fosse meu melhor amigo, o que eu diria para me ajudar agora? Por que funciona? A compaixão pelos outros é instantânea, por nós mesmos demora. Essa técnica burla isso. Diamante Azul Pequeno Técnica 3. O desabafo sem filtro. Deixe sair tudo, xingamentos, choros, risadas histéricas. Regra: ninguém pode ouvir. O objetivo é esvaziar, não performar. Bônus: depois queime o papel ou apague a gravação. Ritualiza o fechamento.
Diamante Azul Pequeno Técnica 4. O conselho do eu do futuro. Pergunte: o que meu eu de 80 anos diria sobre essa situação? Resposta comum: isso não importa, meu filho. Aproveita enquanto dá. Efeito: perspectiva instantânea. 5. Quando os monólogos viram armadilha e como escapar, nem tudo são flores. Às vezes, falar sozinho pode ser um loop de autossabotagem. Fique atento aos sinais. Sinal de alerta: repetição obsessiva. Falar a mesma coisa 10x sem ação. Solução: coloque um temporizador de 5 minutos. Se não encontrar uma solução nesse tempo, mude de assunto. Sinal de alerta: autocrítica destrutiva. Sou um lixo, nunca vou melhorar. Solução: troque eu por você. Você é um lixo, soa cruel. Isso te força a ter compaixão. Sinal de alerta: fuga da realidade. Viver mais nos monólogos do que na vida real. Solução: acrescente uma ação mínima. Ok, eu quero mudar de emprego. Hoje vou atualizar o LinkedIn. 6. A revolução silenciosa. Porque quem fala sozinho está à frente do seu tempo. Em uma cultura que idolatra a produtividade e o sempre conectado, parar para conversar consigo mesmo é um ato político. Você está treinando a habilidade mais rara do século XXI, ouvir. Está resistindo à ditadura da opinião alheia. Em um mundo onde todos têm algo a dizer sobre você, seus monólogos são o único espaço onde sua voz é absoluta. Está praticando a arte de se reinventar. Cada palavra que você diz sozinho é um rascunho da próxima versão de você. Pense nisso: daqui a 100 anos, quando olharem para trás, as pessoas que mudaram o mundo serão aquelas que tiveram coragem de se ouvir, mesmo que os outros achassem que estavam malucas. Seu desafio hoje, sim, agora mesmo. Pegue o celular e grave um áudio de 1 minuto respondendo: se eu pudesse me dar um conselho hoje, qual seria? Não edite. Não julgue. Só fale. 2. Ouça depois e anote uma palavra que se repetiu. Essa é sua pista para o que precisa resolver. 3. Compartilha nos comentários. Qual foi a palavra? Vai ser interessante ver os padrões. Para refletir. As pessoas mais interessantes que conheci não eram aquelas que falavam sem parar, mas as que tinham a coragem de se ouvir em silêncio e depois agiam. E você? Já foi salvo por um monólogo? Já teve uma ideia genial falando sozinho? Conta aqui, ou melhor, fala sozinho primeiro e depois vem contar. Cara piscando. Compartilha com quem precisa ouvir isso, especialmente aquele amigo que você sempre acha falando sozinho no metrô. E se esse texto fez sentido, ativa o sininho para não perder as próximas reflexões. Até a próxima conversa consigo mesmo e com você. Faíscas. PS, se você chegou até aqui, parabéns. Isso significa que você é daqueles que não tem medo de mergulhar fundo. E é exatamente por isso que suas melhores histórias ainda estão por vir. A próxima você escreve: o silêncio que fala mais alto, e por que você deveria ouvir o seu. Você já percebeu como os momentos mais reveladores da sua vida aconteceram quando você estava sozinho? Não estou falando da solidão triste, daquela que pesa no peito como uma pedra. Falo da solidão ativa, aquele instante em que você para, olha para o nada e, de repente, ouve uma voz que não é de ninguém além de você mesma. Pode ser no chuveiro, dirigindo sem música, ou naquela hora em que você acorda antes do despertador e, em vez de pegar o celular, fica só deitado, respirando. É nesse vazio aparente que as respostas mais honestas aparecem. Mas aqui está o paradoxo: nós temos medo desse silêncio. Por quê? Porque ele não mente. O medo do espelho sem filtro. Quando você está sozinho de verdade, sem distrações, sem a ilusão de companhia que as redes sociais dão, você é forçado a encarar suas próprias perguntas. Por que eu ainda não mudei de emprego, se odeio acordar toda segunda? Por que finjo que não ligo, quando na verdade dói? O que eu realmente quero? Ou só estou repetindo o que me ensinaram a querer? E aí vem o pânico. Porque a sociedade nos ensinou que pensar demais é perigoso, que questionar é frescura, que dúvida é fraqueza. Então a gente preenche cada segundo com podcasts, séries, reuniões, qualquer coisa para não ter que ouvir a própria voz. Mas e se eu te disser que as pessoas mais realizadas que conheço não são as que mais falam, mas as que mais se escutam? O experimento dos 7 minutos. Faça agora se tiver coragem. 1. Desligue tudo. Celular no modo avião. TV desligada. Janela fechada se tiver barulho. 2. Sente-se em um lugar onde não vá ser interrompido. Pode ser no chão, na cama, no banheiro, sem julgamentos. 3. Defina um timer para 7 minutos e não faça nada. Não medite. Não respire corretamente. Só fique parado. 4. Anote a primeira coisa que vier à mente quando o tempo acabar. Não filtre. Não corrija.
Se foi uma lembrança estranha, uma culpa, um desejo absurdo, escreva. O que apareceu? Um nome que você não pensava há anos? Uma decisão que está adiando? Uma raiva que não admitia nem para si mesmo? Isso não é acaso. É a sua mente te dizendo: ei, a gente precisa conversar sobre isso. Por que isso funciona? A ciência por trás do falar sozinho. Neurocientistas descobriam que quando estamos em silêncio sem estímulos externos, o cérebro ativa a rede de modo padrão, Default Mode Network. É nesse estado que, marca de seleção, processamos memórias, aquelas que a correria do dia a dia não deixa emergir. Marca de seleção, tomamos decisões complexas, o subconsciente trabalha nos bastidores. Marca de seleção, criamos insights. Aquela ideia genial que vem no chuveiro? É aqui que nasce. O problema? A gente passa 90% do tempo fugindo desse modo. E aí a vida vira um ciclo de ação sem reflexão, fazer, fazer, fazer. Esgotamento, porque nada faz sentido. Mais ação, para não sentir o vazio. Quebrar esse ciclo é simples, mas não é fácil. Porque exige que você pare. O que acontece quando você para de fugir? Você descobre o que realmente quer, não o que a família, o chefe ou o Instagram dizem que você deveria querer. 2. Você para de repetir os mesmos erros, porque finalmente ouve os avisos que sua intuição dá. 3. Você se torna imune à manipulação. Quando você se conhece, ninguém consegue vender sonhos falsos para você. Mas tem um detalhe: esse silêncio dói no começo, porque ele mostra as feridas que você vem ignorando. E aí você tem duas escolhas: voltar a correr e adiar a dor, ficar, ouvir e agir e finalmente sarar. A pergunta que você está evitando, responda nos comentários. Se você tivesse que escolher uma única coisa para mudar na sua vida hoje, sem medo de julgamento, sem desculpas, qual seria? Não pense demais. Escreva o primeiro impulso. E se você não souber a resposta, esse é o sinal de que precisa urgentemente de 7 minutos de silêncio. Para quem isso é um desafio, sim, eu sei que é você. Se só de ler isso você já sentiu um nó na garganta ou uma coceira para fechar a tela, é sinal de que precisa disso mais do que imagina. Dica para começar sem trauma. Comece com 1 minuto por dia. Só isso. Use um bloco de notas, nada digital, para não cair na tentação de distrair. Se a mente encher de pensamentos, não lute. Deixe passar como nuvens. O importante é não fugir. O que você ganha com isso? Além de si mesmo. Clareza, saber o que importar, o que largar. 2. Coragem para fazer escolhas que assustam os outros, mas fazem sentido para você. 3. Paz, porque você para de viver em guerra consigo mesmo. E o melhor, ninguém pode te dar isso. Nem terapeuta, nem coach, nem livro de autoajuda. Só você no silêncio pode encontrar. Agora a escolha é sua. Você pode. Marca de seleção branca, fechar essa tela e voltar para a rotina sem julgar, sem pressionar. Marca de seleção branca, experimentar os 7 minutos e ver o que acontece. Ler. Vai doer, mas vai valer. Marca de seleção branca, compartilhar nos comentários qual foi a sua palavra, decisão ou memória, porque quando a gente fala, o poder do silêncio aumenta. Qual vai ser? PS, se você chegou até aqui, é porque algo nesse texto resonou com uma parte sua que anda calada. Não ignore. A voz que você mais precisa ouvir é a sua. PPS, manda esse texto para aquele amigo que sempre tem uma desculpa para não parar. Ou para você mesmo daqui a um mês, quando esquecer, porque isso é importante. Até a próxima, quando a gente se encontrar de novo, espero que seja em um lugar mais silencioso e mais verdadeiro. Via Láctea.